Olá, meus alunos queridos, estamos chegando ao final do nosso curso Estrutura de Dados em C, certo? Temos mais dois tópicos apenas para trabalhar e um desses tópicos é árvores AVL, ok? A gente vai aprender, eh, considerando, né, que as árvores binárias de busca são utilizadas para fazer a busca e a gente tem algumas características que às vezes uma binária de busca vai ter que não é o que a gente deseja. E a gente vai usar os algoritmos de AVL para conseguir corrigir esses problemas, tá? Então, quais são esses problemas? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que as operações numa árvore de busca, binária de busca, elas acontecem a partir do tamanho da altura da árvore. Então, quanto maior é a árvore, mais tempo vai levar para fazer uma busca, mais tempo vai levar para fazer uma inserção e até mesmo uma remoção, certo? Então, a gente vai querer que essa árvore tenha sempre o menor tamanho possível. Se a gente consegue manter uma árvore com o menor tamanho possível, a gente tem mais eficiência na busca, na inserção e na remoção. Essas são as operações, certo? No entanto, por outro lado, a gente tem que, conforme a gente coloca elementos na árvore, a ordem com que a gente coloca os elementos na árvore é a ordem, é o que vai determinar qual é a altura da árvore. Então, se vocês pararem agora e tentar desenhar uma árvore binária de busca utilizando essa sequência, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma árvore de altura tamanho 8, porque a gente vai começar lá na raiz, vai ser o 1, depois o filho direito vai ser o 2, o filho direito vai ser o 3, o filho direito vai ser o 4, e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai ter uma tira de nós com apenas um filho direito e vai ser dessa forma. Uma vez que eu quero fazer uma busca nessa árvore, eu tenho que percorrer todos os elementos. Uma vez que eu quero inserir um novo elemento, eu tenho que percorrer todos esses elementos. Por quê? Porque a gente tem esse problema delas estarem ordenadas. É, ter feito uma inserção ordenada, então essa árvore ela é muito desbalanceada. E aí, uma árvore AVL, ela vai fazer com que, ela é uma árvore binária de busca, que vai fazer com que a árvore seja sempre balanceada. Então, por meio dos algoritmos de inserção, a gente vai fazer uma verificação para garantir que a nossa árvore esteja sempre balanceada. Nós não vamos chegar a ver a implementação, mas eu coloco até como um desafio para que vocês depois pesquisem e tentem verificar como que seria a implementação, mas na aula, para efeitos de cobrança, a gente vai apenas nos conceitos de uma AVL, tá bom? Então vamos tentar entender e pensar um pouquinho, né? Que a AVL seria então árvores binárias autobalanceadas, tá? Que são árvores binárias de busca autobalanceadas, porque elas vão se balancear, tá bom? E aí nós temos duas questões importantes. Primeiro, como medir o desbalanceamento e segundo, como corrigir o desbalanceamento, tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre como medir o desbalanceamento, no próximo vídeo a gente vai falar como corrigir o desbalanceamento, ok? De um modo geral, para medir o desbalanceamento, a gente vai precisar avaliar a altura de cada subárvore contida na árvore que a gente está manipulando e verificar essas diferenças, certo? Quando essa diferença for maior do que um threshold que nós vamos definir, aí a gente precisa fazer o balanceamento. E aí, uma vez que a gente identificou que a árvore está desbalanceada, o próximo passo é fazer aplicar o algoritmo de desbalanceamento. Então, eu sugiro até que você pare agora, pegue uma árvore e tente pensar como essa árvore, quando que essa árvore se encontra desbalanceada, em que momento essa árvore se encontra balanceada, ou seja, será que é possível, dado uma árvore, eu mexer nos nós para que ela para que ela perca esse desbalanceamento? Essa é a primeira questão que a gente vai tentar resolver, tá bom? Então, como um exercício de pensar, seria muito legal se vocês olhassem para uma árvore e pensassem, essa árvore está ou não balanceada, desenhasse uma árvore binária de busca qualquer aí e pensasse se ela está ou não desbalanceada. Uma vez que você já chegou, apertou o pause, já fez esse raciocínio, agora sim a gente vai para a resolução, né, para entender como que isso funciona. Tá? Aqui eu tenho um simulador, eu vou abrir aqui, vamos fazer essa simulação, que eu acho que vai trazer. Então aqui eu tenho o simulador do AVL, certo? Então na medida que eu insiro valores, eu vou inserir aqui o valor 1, depois eu vou inserir o valor 5, e aí eu vou inserir, veja que nesse momento a árvore não se encontra desbalanceada, porque não há o que fazer, vou inserir o valor 10. Ao inserir o valor 10, eu vou causar um desbalanceamento nessa árvore. Por quê? Porque veja que eu vou ter aqui 3 nós, só que eu poderia ter um nó que é filho aqui, e aí essa árvore teria no nível 1 apenas, não no nível 3, né? Ó, no nível 2, desculpe. Se eu colocar aqui inserir, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter um desbalanceamento. Tendo esse desbalanceamento,
No caso da árvore AVL, automaticamente ela vai ter que fazer as operações necessárias para que ela fique balanceada. Tá? Agora, se eu inserir o valor, por exemplo, 15, ela continua balanceada. Por quê? Porque nós temos esse cenário onde não tem como eu colocar o 15 nesse nível anterior. Tá? Se eu colocar, vamos supor aqui, o valor 3, a árvore vai continuar balanceada. Porque não é possível inserir novos valores nessa árvore de modo a fazer com que ela fique desbalanceada. Agora, se eu colocar, por exemplo, o valor 2, note que ao colocar o valor 2, esse nó vai entrar aqui. Tá? E aí vocês acham que, vou colocar aqui o valor 2, o que vai acontecer? Esse nó vai entrar aqui. E isso causa o desbalanceamento, e aí a gente precisa fazer uma rotação de tal forma que a gente mantenha todos os nós aqui, folhas, no mesmo nível, tá? Com no máximo um nível atrás. Tá? Se eu inserir, por exemplo, vamos inserir aqui o valor 4. Não há o que fazer aqui. Tá? Por quê? Porque a gente vai entender que a árvore se encontra balançada. Ah, professor, mas veja que esse nó aqui ele está apenas no nível antes, né? Se eu tivesse o nó 10 aqui, se eu tirar o nó 15, por exemplo, se eu quiser apagar o nó 15, aí isso causaria um desbalanceamento nessa árvore. E aí é necessário fazer o movimento de rotação e organização da árvore. Então, basicamente, uma AVL ela fica modificando para manter sempre os dados ordenados. A questão é como identificar então que a gente está desbalanceado e depois como fazer essas operações para que ela se torne balanceada. Tá bom? Vou deixar aqui o simulador para que vocês façam alguns testes. E aí vamos para fazer a medição do desbalanceamento. Aqui a gente vai usar uma forma um pouquinho diferente do que está sendo usado lá no simulador, tudo bem? Mas é um pequeno detalhe, depois eu deixo o critério para que vocês pensem um pouquinho como que está funcionando lá no simulador, tá bom? Para nós aqui a gente vai adotar o seguinte critério, a gente vai medir primeiro a altura de cada nó, ok? Para medir a altura de cada nó a gente vai usar a seguinte fórmula, quando eu tenho nulo, seja um valor nulo, então a altura é menos 1, quando é uma folha a altura é 0, e quando é um nó qualquer, esse nó ele vai ser medido a partir do máximo entre a altura da esquerda ou a altura da direita mais 1. Certo? Faz sentido. Então pegue, por exemplo, o nó A aqui. Veja que ele tem duas folhas. No caso ele é um nó folha, então o fio esquerdo dele é nulo e o fio direito dele é nulo. Veja que é menos 1 e menos 1. Tá? Então quando eu pego menos 1 e menos 1, qual que é o máximo disso? É menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então a altura de um nó folha é 0. Tá? Já a altura do nó pai desse nó folha, daí já não é mais assim. Por quê? Porque a gente vai medir, qual que é a altura desse nó? É 0. Qual que é a altura do outro filho dele? É menos 1. Então qual que é o máximo? É 0. 0 é maior que menos 1. Então ficaria 0. 0 mais 1, 1. Então a altura do nó B é 1. E a altura do nó C? Aí a altura do nó esquerdo ou a altura do nó direito, qual é o foro maior, mais 1. Note que como eles estão na mesma altura, eles possuem filhos no mesmo nível, né? Todos os filhos deles estão no mesmo nível, então eles estão todos da mesma altura, então seria 1 aqui. 1 mais 1, qual que seria o máximo entre o nó da esquerda e o nó da direita? Seria igual, né? Então seria 1 mais 1, que é o próprio nó, então a altura de C seria 2, né? Então veja aqui que eu tenho esses dados, a altura de C é 2, a altura de B e E é 1, a altura de A, D e F é 0, e a altura desses filhos que não existem é menos 1. Tá? Então esse é o primeiro passo, a gente conseguir calcular qual é a altura de um nó, né? Para vocês pensarem, pensar na altura de um nó é como pensar na altura de uma árvore, considerando que aquele nó seja a raiz da árvore. Então eu considero, se esse nó é a raiz da minha árvore, qual é a altura? Ok? Então isso seria o caso. Você visualizar que a sua árvore seja apenas esse nó, então a altura é 0. Se a sua árvore for esse nó e esse nó, a altura dela é 1. Porque você tem esse nó aqui, que é filho dessa raiz. A raiz é nível 0, o próximo é nível 1. Se você considera que a raiz seja a própria raiz, então você vai verificar e fazer o cálculo. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu vou manter, por isso que a gente tem essa diferença com relação ao simulador. Para manter a consistência na notação que a gente está usando. Então a raiz está no nível 0, o próprio filho dela está no nível 1. E aí se você considera que um outro nó é a raiz, então você vai mudar um pouquinho a forma de calcular, que é isso que a gente está fazendo para calcular a altura de um nó. É considerar que esse nó ele funciona como se fosse a raiz. E aí você vai calcular daquele ponto para baixo quantos níveis tem, e aí você calcula qual é a altura desse nó.
Tudo bem? Uma vez que a gente calculou a altura de um nó, a gente já sabe calcular essa fórmula que calcula a altura de um dado nó. Para a gente calcular o balanceamento de um nó, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o filho da esquerda dele menos a altura do filho da direita dele. Então a gente vai fazer que o balanceamento de um nó é dado pela altura da esquerda menos a altura da direita. E aí a gente vai definir que uma árvore AVL é se o resultado do balanceamento, se eu descartar o sinal e esse resultado for menor ou igual a 1, então essa árvore é uma AVL. Caso contrário, ou seja, se eu tenho aqui um valor que é 2, 3, 4 ou menos 2, menos 3, menos 4, veja que eu vou descartar o sinal porque eu vou usar um módulo, tá bom? E aí esse valor seria, essa árvore não é uma AVL. E aí a gente tem então esse critério para dizer se uma árvore é AVL ou não, que é dado a altura do filho esquerdo e a altura do filho direito. Eu vou verificar se a diferença desse intervalo for maior que 1, né? Ou maior ou menor que menos 1. Então a gente poderia definir dessa forma também, né? Se o valor do balanceamento do nó for maior ou igual menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, então a gente tem uma AVL. Caso contrário, não. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o balanceamento de C. Note que o balanceamento de C é dado pela altura de B e a altura de E, menos a altura de E. Então, a altura de B é 1. Note que, veja que a gente já calculou ali no slide anterior, ó, que a altura de B é 1. A altura de E também é 1. Então, isso ficaria como? 1 menos 1, que vai ser 0. Então, o balanceamento do nó C é 0. Se algum desses nós apresentar um balanceamento maior que 1, aí sim a gente tem um problema nessa árvore e a gente precisa daí aplicar as rotações. Tá? Aí a partir do resultado que a gente tem da fórmula de balanceamento, a gente escolhe qual é o algoritmo de rotação que a gente faz, ou como a gente vai performar a rotação. Mas isso já é assunto do próximo vídeo. Vamos ver aqui mais um cenário. Ó. O balanceamento do nó B. O balanceamento do nó B é 0, por quê? Porque ele tem a altura do filho dele é 0, tá? E a altura do outro filho é menos 1. Então vai ser 0 menos menos 1. Isso aqui daria mais 1, né? Menos com menos dá mais aqui, ficaria mais 1. O balanceamento de E é 0 menos 0, porque ele tem duas raízes aqui, tá? Então veja que a gente vai permitir o desbalanceamento de 1, porque não tem como controlar isso. Se por um acaso você quisesse ou fosse necessário, fosse desejável, vou permitir um desbalanceamento um pouco maior, poderia ser aceitado, por exemplo, o valor 2, tá? Isso aqui seria uma escolha, né? Você poderia depois escolher qual é o grau de desbalanceamento que você vai permitir, tá bom? Nesse caso aqui a gente está sendo bastante severo, que é permitindo o mínimo de desbalanceamento possível, tá? Se a partir de um ponto aquele desbalanceamento ele perde a essência, ou seja, ele fica maior que mais 1 ou menor que menos 1, então a gente tem que aplicar ali a rotação. Se vocês olharem no simulador, toda vez que isso acontecer, ele vai fazer um movimento de rotação. Se vocês tentarem diminuir a velocidade do simulador, vocês vão ver como que ele faz, qual que é a escolha. E aí eu deixo até o convite para que vocês pensem um pouco sobre isso, sobre quando identificar um problema. Acho que o próximo exemplo aqui traz, né? Ó, veja aqui que eu tenho uma árvore agora, e se eu continuar aplicando a fórmula, veja que o meu nó B, que é a minha raiz aqui, vai aparecer que está desbalanceada. Por quê? Eu tenho aqui um nível, um nó num nível, e aqui eu tenho um outro com mais de um nível de diferença, né? Se eu tivesse apenas o D e o G aqui, estaria tudo bem. Mas na medida que eu tenho o C e o E, isso aqui vai fazer com que esse A se torne desbalanceado, né? Que a altura desse nível e a altura desse está maior do que 1. É isso basicamente que a fórmula mede. Então o pai desse nó está desbalanceado. A gente precisaria fazer alguma coisa com ele, ou seja, vai ter que mudar ele para fazer com que isso se torne mais balanceado. Provavelmente A deveria descer um nível, B descer outro nível e F assumir aqui a ponta, né? Ou alguma coisa do gênero, porque F, não necessariamente o F, porque o F tem 2 filhos, tá? Mas enfim, a gente já vai falar sobre isso depois. Então, ó, vamos só calcular aqui para vocês verem. Então, o balanceamento de B é dado pela altura do nível do filho da esquerda, que é 0, e a altura do nível da direita, do filho da direita, tá? Qual que é a altura do filho da direita aqui nesse caso? Olha, vamos ver. Primeiro eu tenho que começar, né, de baixo para cima, então a altura desses filhos são 0, a altura desse filho é 1, a altura desse nó aqui é 2, certo? Porque a altura dele é dada pela altura do filho da esquerda ou a altura do filho da direita mais 1, né? Então a altura do filho da esquerda é 1, a altura do filho da direita é 0. Então ele vai pegar um 1, que é o máximo, mais 1, que é 2.
Então, a altura de F é 2 e a altura de A é 0. Tá? Então, a gente colocaria na fórmula 0 menos 2 é igual a menos 2. Note que o módulo disso é maior do que 1. Tá? Então, sendo maior do que 1, essa árvore está desbalanceada. A gente precisaria resolver aqui esse problema do desbalanceamento. Com relação a esse nó, se a gente testar os outros nós, a gente vai ver que eles estão ok. Né? Eu vejo que o nó A seria menos 1 com menos 1, a altura do fio da esquerda é menos 1, a altura do fio da direita também é menos 1. Menos 1 com menos 1 é o menos menos aqui que vai ficar mais, então menos 1 mais 1 vai ser 0. Ok? Com relação ao F, ó, veja que o F ele vai apresentar um desbalanceamento 1, mas o 1 é aceitável, né? Porque veja que eu tenho aqui nós num nível diferente do outro lado. Né? Então note aqui que a altura de D é 1, a altura de G é 0, né? Então vai ficar 1 menos 0, isso aqui vai ficar 1. E a altura de D aqui é 0, 0, assim como das folhas, né? O balanceamento das folhas são todas 0, 0 também, que acaba sendo 1 menos 1, 1 menos menos 1, vai ser 0 e assim por diante. Tá bom? Então, se vocês pegaram no exemplo anterior e tentaram identificar, não sei se vocês chegaram exatamente nessa fórmula, mas tentem agora pegar uma ou duas árvores e fazer esse cálculo, parar, pensar e calcular para verificar se vocês estão conseguindo aí chegar no cálculo de desbalanceamento. No próximo vídeo, nós vamos aprender como fazer as rotações, tá? Que é identificar esses momentos em que a nossa árvore não está balanceada e como trocar os nós de lugar para que a árvore passe a ser uma AVL, passe a estar balanceada. Então, até o próximo vídeo.